Salve conexão! Salve galera The House! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo, assistindo essa mensagem, mas muito bom estar aqui novamente, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você. E quando Deus ele começou a falar essa palavra no meu coração, eu me lembrei de uma história que meu tio Teco que contava. O meu tio, ele tem 4 filhos. E ele conta que um dia ele chegou na casa dele e tinha uma pintura, mais ou menos assim, na parede. Coisa de criança, né? Parede pintada, rabiscada. Aí ele chegou e falou assim: quem foi que fez isso? Tipo, todo bravo. Ninguém se pronunciou, aquele silêncio. Aí ele falou: é o desenho mais lindo que eu já vi na minha vida. Aí chegou minha priminha Lídia, a menorzinha, caçulinha. Você gostou, papai? E ali ela meio que se entrega de que ela fez aquele desenho. E vendo essa história, me lembrou como às vezes a gente é difícil assumirmos a culpa. Como às vezes a gente tem um pouco de... A gente não consegue, né, assumir a culpa. A gente tem dificuldade, às vezes, em assumirmos a culpa. Então, abra comigo o texto, a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. A gente vai ver alguém que também tinha dificuldade em assumir a culpa. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Agora versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezável e inútil destruíram por completo. Cara, se você não entendeu nada, se liga que eu vou dar uma explicada. O profeta Samuel, ele era a voz de Deus para o povo, para o rei. E ele diz assim, ó: Saul, você é o rei de Israel. E o Senhor, ele tem algo para você. Você vai atacar os amalequitas. Só que você tem que acabar com tudo. Acabar extremamente tudo. Não pode sobrar nada. Essa é a palavra do Senhor. Obedeça a ela. E Saul fez o quê? Saul vai lá e não mata o rei dos amalequitas. E ainda pega tudo que era bom e agradável aos olhos dele. Só que daí quando Samuel chega e fala: e aí, Saul, por que você desobedeceu a Deus? Ele ainda dá uma tipo de: mano, mas eu obedeci. Não, eu fiz aquilo que Deus tinha mandado. Aí Samuel fala: não, cara, olha aí, eu tô escutando barulho de ovelha, tô escutando barulho de tudo aí, era para destruir tudo. Só que Saul continua firme de que ele não havia desobedecido a Deus. E que na verdade, quem tinha pego essas coisas, tudo de bom, as ovelhas, bababá, na verdade era o exército dele, não era ele. Quando na verdade a gente viu aqui, Saul e o exército pouparam tudo que era bom. E outra, ele era o rei, ele quem comandava e dava ordem sobre o exército dele. E aí nós vemos que Saul, ele estava tentando justificar o seu erro, culpando o outro, colocando a culpa no outro. E a gente olha para Saul e pensa: mano, como que Saul faz isso? Meu, não é diferente da gente. Não é diferente da história que eu contei. Não é diferente de Adão e Eva, não é mesmo? Ô Adão, por que você comeu o fruto? Ah, a Eva que me deu. Ô Eva, por que você comeu o fruto? Ah, é a serpente que me enganou. A gente tem dificuldade em assumir a culpa. E aí então a gente vai e a gente começa a justificar os nossos erros, culpando outras pessoas, culpando outras coisas. A gente não chega perante Deus e fala: Senhor, ó, tá aqui. Esse é o meu erro. Eu cometi isso, eu assumo a responsabilidade e eu me arrependo. Não. A gente chega perante Deus e a gente fala assim: então, Deus, sabe o que é? Eu pequei porque o ambiente estava favorável. Sabe? Não, então, Deus, eu pequei porque aquele amigo me influenciou. Não, eu pequei porque estava todo mundo fazendo. Então, daí, as circunstâncias me levaram a isso. Então a gente chega diante de Deus e a gente não assume o nosso erro e o nosso pecado. A gente vai se justificando. A gente vai encontrando coisinhas para justificar o nosso erro. A gente culpa o amigo, a gente culpa o ambiente, a gente culpa tudo. Mas a gente não assume a responsabilidade.
E Deus, Ele nos chama hoje e Ele fala: para de querer se justificar e seja justificado. A gente tem que aprender com 1 Coríntios 6:11, que diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A gente tem que entender que quando a gente assume o nosso pecado, através então de Jesus, quando nós nos voltamos em arrependimento, nós podemos ser justificados por Ele. Eu e você não temos como nos justificar perante Deus. Nós não temos esse poder e nem adianta, é perda de tempo. O que a gente tem que fazer é assumir o nosso erro, assumir aquilo que nós fizemos de errado e então em arrependimento verdadeiro, a gente então é justificado por Jesus. Só Ele pode nos justificar. E Ele fala: para de querer ficar justificando e seja justificado. E esse é o segundo erro de Saul. Ele tem a oportunidade do arrependimento, mas ele lança fora. Ele abre mão. Na verdade, Saul, ele não se arrepende verdadeiramente, porque a real motivação dele não era Deus. A real motivação dele, na verdade, não tinha nada a ver com Deus. Ele não estava nem aí para Deus, para ser bem sincero. Nossa, Bárbara, por que você fala isso? Eu vou te contar o restante dessa história. Quando Samuel pergunta 2 vezes por que ele tinha desobedecido, ele fica se justificando e colocando a culpa lá nos soldados. Mas quando Samuel diz: então, sabe o que é? O decreto agora de Deus para você é que você não vai ser mais rei. Agora já vai ter outro. Deus já não quer você mais no trono. E ele já procurou outra pessoa para assumir. Daí, Saul fala: então eu pequei. Então eu pequei realmente. E aí eu quero então, Samuel, que você volte comigo, junto com o povo, e você me honre. Mano, esse cara tá louco. Acompanha comigo, no versículo 30. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. A verdade é que se Saul voltasse sozinho perante o povo, eles iriam pensar que ele estava longe de Deus, que Deus não estava mais com ele, porque Samuel ali representava a figura de Deus. Então ele pede para que Samuel volte com ele, não porque ele estava preocupado com Deus, não porque ele tinha desobedecido a Deus, mas porque ele estava preocupado com a sua aparência. Ele estava preocupado com aquilo que o povo iria pensar dele. Ele estava preocupado com a honra que ele não iria receber. Ele estava preocupado com isso. Essa era a motivação real de Saul. A motivação real de Saul não era Deus. A motivação real de Saul era o seu próprio ego inflado. A motivação real de Saul era aquilo que as outras pessoas pensariam dele e não aquilo que Deus estava pensando. A verdade é que a gente também tem que parar de justificar as nossas motivações erradas. A gente tem que parar de ficar achando que está tudo certo. Não, cara. A motivação que levou à desobediência de Saul foi o orgulho. Saul desobedeceu a Deus porque Saul estava orgulhoso. Saul tinha entrado em um caminho de orgulho, de um ego inflado, onde a sua imagem era melhor do que a imagem de Deus, onde a honra para ele era melhor do que a honra para Deus. A gente tem que parar também de justificar as nossas motivações erradas, e uma delas é o orgulho. Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. E a gente olha às vezes para a história de Saul e eu te pergunto: o que ele perdeu com isso? Quando ele se torna orgulhoso, quando ele acha que ele é o bom, ele resolve desobedecer a Deus e ele fala: eu vou levar o rei, eu vou levar as coisas boas, porque quando chegar para o povo vou falar: uau, Saul é bom. E eu te pergunto: o que ele perdeu com essa desobediência? Aí você fala: ele perdeu o trono. Tá, mas não foi a maior coisa que ele perdeu. Saul, ele perde sim o trono, mas quando ele entra por esse caminho, ele perde aquilo que é de maior. Ele se perde de Deus. Ele se perde daquilo que é tudo. Ele se perde daquele que é o todo. E essa é a verdade. Às vezes a gente fica olhando
somente aquilo que Saul perdeu, o trono, ele era rei. Cara, Saul se perdeu de Deus sobre este caminho. Quando ele começou a andar por isso, quando o seu ego começou a falar mais alto, ele começa a se perder de Deus. E eu quero te perguntar, qual tem sido a nossa real motivação? Verdadeiramente, qual tem sido a nossa real motivação? Será que realmente Jesus tem sido o centro e o foco das nossas vidas? Será que realmente Jesus tem sido a resposta de tudo sobre a nossa vida? Porque eu quero te dizer uma coisa, enquanto a gente for o centro da nossa vida, a gente não vai passar da superfície do nosso próprio umbigo. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus nos chama. O Senhor nos chama a entender que uma vida onde Ele é o centro, e somente Ele pode ser o centro. Eu quero que a gente entenda isso, cara. Somente há alguém que pode ser o centro, e esse centro é Jesus. Este alguém é Jesus. Não há ninguém mais digno para ser o centro das nossas vidas. Nós não somos dignos de ser o centro da nossa vida. E enquanto nós formos, nada será suficiente, nada será bom, sempre faltará algo. Mas quando Jesus, Ele é o centro das nossas vidas, então tudo faz sentido. Porque Ele é a real motivação, Ele que nos move. E então Ele nos move a uma vida onde é tudo para a honra e glória dEle. E aí, cara, tudo faz sentido. E aí a gente entende porque o orgulho, ele vem tão silencioso, mas tão voraz. Porque ele quer roubar, usurpar aquilo que somente Deus é digno. E nós não temos isso. Nós não podemos. Saul não começou assim. Saul não começou orgulhoso. Saul começou o seu reinado como um rei humilde, como um rei que dava honra e glória a Deus. Mas ele se deixou levar pelo seu ego. E eu te convido, na verdade, hoje, a um desafio. Eu te convido a nós entrarmos na presença de Deus, sendo nós mesmos. Eu te convido a entrarmos na presença de Deus sem justificativas, assumindo o nosso pecado, reconhecendo a nossa real motivação. Eu te convido a entrar na presença de Deus sem máscaras. Nossa, Bárbara, a gente pode usar máscara? Cara, como? E como a gente usa? Diante de Deus, mesmo sabendo que elas são inúteis. E eu te convido a entrar assim e se despir e mostrar realmente quem você é no seu todo diante de Deus, não para que Ele saiba quem você é, porque Ele já sabe. Mas quando a gente se derrama e a gente mostra realmente quem nós somos aos pés de Jesus, então a gente entende que a gente não é tão bom assim. Então a gente entende o quanto nós precisamos de Cristo. O quanto, na verdade, Ele é tudo. E sempre foi tudo e sempre será tudo nas nossas vidas. Eu te convido a se derramar para se voltar em verdadeiro arrependimento, em verdadeiro reconhecimento da honra e glória do nome dEle. Que nós possamos quebrar o nosso orgulho, exaltando o nome de Cristo. Enquanto eu estava fazendo essa pregação, eu estava ouvindo um outro louvor que eu deixei rolando na TV. E daí começou esse louvor que eu vou cantar um pedacinho agora. E eu comecei a sentir muito a presença de Deus. E Jesus começou a falar, é isso. Acabe com o seu orgulho, exaltando o meu nome. Acabe com o seu orgulho, lembrando quem eu sou. E esse louvor, ele diz assim: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, e assim
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, um nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que nós possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, nos livrando de todas as nossas justificativas, de todas as nossas motivações erradas, e fazendo Ele voltar a ser o centro. Se Deus é quem luta as nossas batalhas, então as batalhas não são nossas, e as vitórias também não são. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Tudo vem dEle, por Ele e é para Ele. A Ele seja toda a glória. Amém. Deus abençoe. Tamo junto, The House.